A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre a fragilidade humana e a soberania divina, os sofrimentos e a restauração de Jó. Mais uma vez eu destaco o trimestre de 2021, onde nós estaremos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista é o pastor já conhecido, nosso pastor Ezequias Soares, responsável pela questão da apologética das Assembleias de Deus. Irmãos, lição de número 10, a última defesa de Jó, é o título da nossa lição. 3 tópicos serão apresentados. Jó relembra seu passado de glória, Jó lamenta seu estado presente e o tópico 3, o futuro em aberto de Jó. A leitura bíblica em classe vai corresponder justamente a essa questão do passado, presente e futuro. Se encontra no capítulo 29, o capítulo 30 e o capítulo 31. É a nossa leitura bíblica em classe. Texto áureo. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Está aí esta referência. Eu quero destacar aqui 2 palavras. Ou não vê ele os meus caminhos. A palavra caminhos, está aí a forma hebraica. Curso de vida é um modo de ação. Ou não vê ele a minha conduta, o meu costume, a minha jornada, o meu padrão de vida, são alguns dos sinônimos. E também destaco, e não conta, eu destaco a palavra conta. A palavra conta quer dizer assinalar como uma marca, como um registro de contas. Quer dizer enumerar, declarar. A verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Mas, irmãos, observe a verdade prática e tome cuidado. Aqui, o comentarista não está fazendo alusão à questão do saudosismo, que é um problema para o cristão. E lá na frente, daqui a pouco, nós vamos ver qual é este problema. Queridos, um olhar em 3 direções. Um novo ciclo está para se ter início, e nós já vimos vários ciclos, alguns ciclos nesse livro de Jó. Nós vemos o ciclo dos debates, nós vemos o ciclo das respostas de Jó aos seus amigos, nós vemos o ciclo de Elifaz, de Bildade, de Zofar. Nós vimos na aula passada o ciclo quando Jó, de forma a apresentar uma doxologia, um hino de louvor pela inescrutável sabedoria de Deus, e ele narrou muito bem essa questão. Mas agora um novo ciclo se inicia, que são justamente o capítulo 29, capítulo 30 e capítulo 31. Jó vai apresentar esse solilóquio de Jó, composto em 3 partes: um olhar para o passado, uma reflexão do seu estado presente e um olhar para um futuro que ainda se mostra em aberto e incerto. Queridos, iremos ver Jó lançar um olhar retrospectivo para um passado abençoado, para os dias dos seus primeiros anos, quando a amizade de Deus parava sobre a sua tenda, é o capítulo 29. A seguir, volta o olhar para o seu horrendo presente, quando o seu interior ferve e seus ossos ardem em febre, é o capítulo 30. E, por fim, dirige o seu olhar para frente, para um futuro aberto e incerto, é o capítulo 31. E nisso tudo, Jó quer saber se tem alguém que o escuta. Seu grande discurso conclusivo, irmãos, vai acabar aqui. Por isso, é o que é chamado também, anote aí, o discurso de desafio de Jó. Nós vamos observar agora uma prova da sua piedade. Portanto, veja esse versículo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Nós vamos ver, irmãos, que Jó tinha essa postura. Era o mesmo antes e depois da prova. Veja a descrição no início e depois, onde o próprio Deus vai ratificar a postura de Jó: íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se tudo está bem, ele serve a Deus e nós devemos proceder assim. Agora também, se tudo vai mal, e agora? Ele também continua servindo a Deus. Por isso nós temos que ser sempre constantes, não sofrendo variação como se fosse uma onda do mar. Temos essa esperança. Abra sua Bíblia também nesta referência. Nós só conseguimos agir assim com essa esperança em nosso coração. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior,
por trás do véu. Essa questão da âncora aqui, veja o que escreve o escritor aos Hebreus. É tão interessante, irmãos. A âncora é que dá segurança para o navio. A onda pode bater, o vendaval pode soprar o navio, mas o navio ele fica firme por causa desta âncora. E isso é a esperança em Deus. Jó esboça uma recapitulação da sua vida, um exame do seu passado, dias ideais antes de perder tudo. Não acha que aquela fora uma vida que merecesse as acusações infundadas dos seus amigos, do tipo das enumeradas, por exemplo, ele faz no capítulo 22, nem os sofrimentos que passa, então, ao descrever no capítulo 30. E o pior de tudo isso, irmãos, é que Deus não dá sinal visível. Mas nós sabemos a conclusão do livro e nós vamos ver que Deus vai falar. Agora, Jó se torna tão inflexível na sua própria defesa que alguns sentem que ele dá a impressão de confiar na salvação pelas obras. Mas não é isso. Quando, na verdade, ele está meramente expressando a sua própria justiça. Olhar pelo retrovisor e, prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Aqui nós podemos descobrir e ter uma ideia que essa tentação durou meses e não anos, e nem tão pouco alguns dias. O discurso, essa palavra aqui, e prosseguindo Jó em sua parábola, na revista atualizada, aqui fica melhor traduzido. Não podemos confundir a parábola de Jó com as parábolas de Jesus Cristo. Não, aqui entraria melhor essa palavra. E prosseguindo Jó em seu discurso, em hebraico, machal. Discurso, parábola, vejam só os sinônimos, é provérbio, parábola, discurso elevado, poético e profético, cheio de figuras de linguagem. E, prosseguindo Jó, mais uma vez esse versículo, em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Jó dá início às suas lembranças, recordando o seu relacionamento com Deus. Suas palavras, nos dias em que Deus me guardava, são ainda mais doloridas, quando lembramos que Jó acreditava que seu sofrimento era consequência da inimizade de Deus. Observe que nós sabemos o contexto, nós sabemos os bastidores do porquê que Jó está passando por todas aquelas calamidades. Mas Jó não tinha esta ciência, Jó não tinha esse conhecimento. O versículo 2, nós temos que ter cuidado. Veja o problema do saudosismo. Se Jó tivesse se encontrado com Salomão, Salomão tinha reprovado Jó. Olha o que ele escreve: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. É o problema do saudosismo. E ainda para reforçar, Jó também poderia conversar com o apóstolo Paulo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa é a nossa postura, sempre avançando, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corria o ribeiro de azeite. Vejam que expressão poética, irmãos. Vejam que maravilha de texto. A figura representa uma vida em total prosperidade. Jó havia gozado de grande prosperidade. E já vimos isso. Da rocha me corriam ribeiros de azeite. Metáfora típica do estilo de Jó. Significando que as bênçãos inesperadas manavam de situações mais estéreis. A oliveira cresce em terra rochosa e o seu óleo é extraído em lugares entalhados na rocha. A palavra traduzida por manteiga é entendida de várias maneiras pelos tradutores mais recentes. Ela pode significar leite, nata, coalhada. A gordura e o óleo eram sinais de riqueza e de grande luxo. No capítulo 22, irmãos, nós já vimos, e o seu amigo Elifaz acusar a Jó de cometer uma injustiça social. Agora Jó vai provar justamente ao contrário, que ele não cometera isso. Veja esse título: Em defesa dos pobres. Quem era Jó? Nós já tivemos uma lição com esse título, mas ainda nós podemos aproveitar. Quem era Jó? Poderíamos acrescentar o seguinte: como ele agia diante daquela sociedade, qual era o seu proceder. E agora nós vamos ver. Porque eu livrava o miserável que clamava, o órfão, ele dava amparo à viúva, era olho do cego, vejam que coisa linda, pés dos coxos, dos necessitados, as causas de que não tinha conhecimento, inquiria
com diligência. Jó era a personificação humana de bondade e de justiça. A única fraqueza de Jó durante esses diálogos é que ele chegou perigosamente perto do orgulho. Ele não cometeu esse delito, mas já estava chegando perto de um limiar muito perigoso. Deus, pela sua graça, abençoara Jó em tudo quanto ele tinha. Por outro lado, a devoção de Jó era o reflexo de uma vida de gratidão. O relacionamento, irmão, sadio que ele possuía com seu Deus impulsionava uma vida de piedade e justiça social. Quebrava os dentes molares dos injustos e forçava-os a deixar cair a sua presa. Veja essa referência. Irmãos, Jó não somente fazia o bem, mas também combatia o mal. Vejam a postura completa deste patriarca. A teologia da retribuição, mais uma vez, nós devemos ter cuidado com essa questão. A experiência de Jó proclama desde o seu início que não há relação alguma entre o pecado e o sofrimento e entre a virtude e a recompensa. A defesa, irmãos, da justiça social por parte de Jó não pode ser entendida como um mero assistencialismo do tipo de dar esmolas. Na sua análise, Jó defendia de fato o direito dos menos favorecidos, contrariamente o que ele faz, já acusou. Um ato de justiça. Jó fez-se defensor dos fracos e dos pobres, como exigia a lei do Goel, ou seja, do libertador. Temos que ter preocupação, irmãos, para não transportar para dentro do texto uma ideologia social contemporânea. É um erro terrível. À luz da teologia bíblica, a leitura de Jó transcende muito um mero discurso social. Não que seja irrelevante, mas a temática do livro não pode ser resumida somente a esta temática. Quando o livro de Jó é visto por esse prisma, torna-se apenas uma alegoria de uma sociedade oprimida e marginalizada economicamente. Visto dessa forma, o livro de Jó não passa de um panfleto com ideias socialistas, o que não condiz com a rica mensagem do livro. É muito mais além. É de uma postura pastoral, é de uma postura que abrange o espírito, a alma e também o corpo. Embora, irmãos, as questões sociais possam ser discutidas a partir de Jó, não tem nenhum problema quanto a isso, a questão contemplada por ele é muito mais relevante. Jó transcende em muito a tudo isso. Sem dúvida, ele combate a barganha, fruto da lei da retribuição, mas esse combate dá na esfera relacional. A religião verdadeira não se firma em um sistema de troca, nem tampouco de serviço prestados, mas a única e exclusivamente na relação de um Deus que ama e um ser humano que é grato por ser fruto deste amor. Em outras palavras, firma-se na graça e na resposta que o ser humano dá a ela. Observe este versículo. Eu dizia, no meu ninho espiarei, multiplicarei os meus dias como areia. O versículo 18. Aqui nós também apresentamos uma questão apologética. Como a areia. A areia simbolizava algo incontável. Não há base para lendas que queiram traduzir areia por fênix. Aí você aplica a questão de uma lenda, a questão da fênix. E nós temos que ter cuidado com isso também, com a questão da tradução correta. A tentação do estado presente. Agora avançamos mais um passo. Mas agora, observaram como iniciou o versículo 1? Introduz agora as mudanças de como era o passado para o que é no presente. Jó fizera um inventário do seu passado, e acabamos de ver, de glória, e verificou que ficaram apenas boas lembranças dele. Até aí tudo bem. Mas não andando pela questão do saudosismo. O seu estado atual era de miséria. Ele parece encontrar-se sem forças, mas observe, mas não sem fé. Corpo doente, alma ferida. Na sua retrospectiva teológica, Jó lembra que se compadeceram dos sofredores e por isso estenderam-lhes a mão. A sua motivação era correta, de ordem interior, reflexo do seu caráter justo. Todavia foram a desgraça e a escuridão que lhe sobreveio. Agora, eu aproveito mais uma vez e cito o apóstolo Paulo. Quando nós plantamos coisas boas e a vida nos retribui, vamos dizer assim, com sofrimento, com pesares, olha o que diz o apóstolo Paulo: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, irmãos, se você tem plantado coisas boas, confie em Deus, que é galardoador daqueles que esperam e o buscam.
Ele parece não mais alimentar, o Jó não parece mais alimentar a esperança de ser curado. Por outro lado, o seu dilema interior, que procura uma resposta para o silêncio de Deus, ainda continua vivo. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda. O que dói mais em Jó, irmãos, nisso tudo, não foram os bens materiais perdidos. Ele perdeu casa, perdeu carro, vamos dizer assim, mas isso nós sabemos que consegue se recuperar. Ele perdeu os filhos, aquilo machucou muito a Jó, mas ele entendia que a vida, quem é dono da vida é o próprio Deus. Mas olha, o que dói mais em Jó é o silêncio de Deus. Cristo também na cruz do Calvário lamentou Deus ter virado as costas. Quando Cristo clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Cristo sentiu-se sozinho. Deus lhe virou as costas pelos nossos pecados. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Então isso machucava muito Jó. O que ele quer, na verdade, não é a restauração, não é a cura das suas feridas. O que ele quer é a resposta de Deus. Ele quer sentir Deus perto da sua vida. O futuro em aberto. A última defesa de Jó está chegando ao seu final, e nós também. O futuro continua em aberto e incerto. Jó continua determinado na defesa da sua inocência. Ele não se conforma com a acusação de que estava escondendo algum pecado, como disseram seus amigos. O seu discurso agora envolve questões de natureza ética, tanto na esfera social como na questão comportamental. Jó lembra, por exemplo, que viveu dentro dos parâmetros de uma ética sexual e social. Jó revê várias categorias de pecado que poderia ter sido a causa da sua desgraça e jura solenemente que ele é inocente e de qualquer ação má. Ele diz assim, fiz concerto com os meus olhos. Os olhos, está aí essa referência bíblica, são a candeia da vida. Ele reprova a questão da prostituição, da cobiça. Em sua mente, o adultério é um delito abominável, é o versículo 11. É como um fogo que consome até a perdição, versículo 12. A palavra para perdição é Abaddon, está aí no quadro, um paralelo de Seol. Não há nenhum chão ético, irmãos, que seja seguro pisar se a noção de valor não for levada em conta. Quando não há valores absolutos, como aqueles que Jó viveu e defendeu, a ética torna-se mero relativismo. Aqui vemos como livro antigo, mais uma curiosidade, o próprio Jó ele vai citar o primeiro homem, Adão, é o versículo 33. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu ser. Então vejo como este livro, e nós temos segurança para dizer isso, é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. Nós temos que observar isso. A nossa Bíblia é arrumada de forma por assuntos e não de forma cronológica. Tomara eu tivesse que me ouvisse. Eis que a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda. Aqui Jó, ele cometeu uma imperfeição. Aqui Jó, ele foi mal criado com Deus, tá, irmãos? Aqui ele se mostra imperfeito. O sofrimento lhe era para o bem. Aqui nós vemos a pontinha de autossuficiência de Jó. Irmãos, Deus é soberano. Se ele quiser nos responder, ele responde. Mas se ele também não quiser? Se ele quiser nos restaurar, ele restaura a nossa sorte. Mas também se ele não quiser, ele continua sendo Deus e merecedor de glória, de honra e louvores. Versículo 40. Irmãos, esse versículo a gente vai lendo e vai aprendendo. Hoje eu considero este versículo o mais importante do livro de Jó. Parece que é um versículo que passa desapercebido, mas mais uma vez, vou ser enfático, é para mim um dos versículos mais importantes. E olha que nós já vimos algumas referências maravilhosas, quando Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Como nós sabemos essa palavra decorada de Jó? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Nós já vimos também. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, vejam só, quando Jó diz assim, fim das palavras de Jó. Foi a melhor coisa que nós vimos ao longo deste livro. Se bem que Jó falou muita coisa boa e Jó defendeu a sua postura, mas nós temos que entender que nós estamos diante do eterno Deus. Tanto é de que quando Deus vai lhe responder, ele Jó põe a mão na boca.
e ele vai dizer: verdadeiramente eu falei de coisas que eu não sabia. Queridos, quando nós paramos de falar, quando nós paramos de indagar, de questionar, aí Deus vai falar conosco. Essa é bem verdade que na próxima lição, nós vamos ver o seu amigo, o Eliú, falando, mas eu nem sei porque ele entra na história, mas está narrado. Ele é como se fosse um retardatário, como se fosse ainda para atrapalhar a vida de Jó. Mas olha, fim das palavras de Jó. Aprenda isso. Quando nós paramos de questionar e falar, aí Deus irá palestrar conosco. E nós já sabemos a história quando Deus fala assim: Jó, quando ele diz assim, cinge os teus lombos. Na tradução, no hebraico, sabe o que quer dizer isso? Jó, vamos dar uma voltinha. Deus agora leva Jó para passear e lhe revelar os seus propósitos eternais. Queridos, tenha uma ótima aula no próximo domingo, se Deus assim permitir. E sempre lembrando, a Escola Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Amém.